Bom, nós vamos para o nosso curso, que está quase no final, Nova Vida em Cristo. Só quero relembrar rapidamente aqui, nós iniciamos esse curso no dia 10 de setembro, onde foi a lição 1, onde nós vimos que nós estamos perdoados, né? Nós nos batizamos e fomos totalmente perdoados por Deus. Na lição 2, nós vimos a importância da oração na nova vida do cristão. Na lição 3, nós vimos o Espírito Santo em nossa vida. Na lição 4, nós vimos a igreja que Cristo edificou. Na lição 5, nós vimos qual é o nosso papel no corpo de Cristo. Na lição 6, nós vimos, a quarta passada, resolvendo conflitos no corpo, dentro do corpo. Nessa lição, que foi muito importante, nós vimos que, infelizmente, por sermos humanos e termos relações interpessoais, teremos muitos conflitos dentro do corpo de Cristo. E como resolvê-los? Nós vimos na lição passada. Todas essas lições estão gravadas, foram gravadas, estão à disposição lá na página no YouTube, para vocês assistirem, relembrarem e compartilharem com as relações interpessoais de vocês. E hoje, na lição 7, nós vamos ver compartilhando as boas notícias. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Então, aqui a lição 7, compartilhando as boas notícias, né? O Evangelho de Jesus Cristo. Jesus, ele profetizou, ele falou qual seria o efeito da igreja, a igreja que ele edificou no mundo. De que forma a igreja de Cristo, né, ela cresceria no mundo. Ele falou, Jesus comparou a igreja, o reino dos céus aqui na terra, como um grão de mostarda, que é um organismo vivo que cresce. Se a congregação não está crescendo, é porque algo está errado. A igreja, ela tem que crescer. Ele falou nessa passagem de Mateus capítulo 13, versículos 31 e 32, nos diz o seguinte: E contou-lhes outra parábola. Jesus está contando. Olha, o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Então, embora a congregação ela cresça pequena, com um casal, por exemplo, ela tende a crescer se for trabalhado na edificação dela. De que forma a igreja vai transformar o mundo? Jesus também comparou a igreja, o reino dos céus, como o fermento. Quando o fermento penetrar na massa da população, fará uma transformação. Jesus disse que a sua igreja transformará o mundo. Vou pedir para o PC ler essa passagem para nós, onde nos diz isso. Mateus capítulo 13, versículo 33. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Mateus 13, 33. Então, nessas duas passagens, nós já estamos vendo que a igreja ela tem que crescer. Esse é o objetivo. A igreja de Cristo ela cresce. E ela cresce nós pregando as boas novas. A sua fé não é apenas para nós, né? A nossa fé não é apenas para nós. Nós temos que compartilhar a fé que nós recebemos. O que Jesus quer que cada um de seus filhos produza? Jesus, ele escolheu os seus discípulos para um propósito. Ele queria que eles, né, os 12 apóstolos, dessem muitos frutos. E um desses frutos é que compartilhassem a sua fé com o mundo, a fim de que o reino dos céus crescesse. Então, cada um que está aqui na tela hoje, batizado, pertencentes à igreja de Cristo, ao corpo de Cristo, ao reino de Deus, ao reino de Cristo, ele quer que cada um de nós compartilhe com as nossas relações interpessoais a nossa fé, a nossa transformação, a nossa mudança. Por isso que esse curso tem o nome A Nova Vida em Cristo. Em Cristo, nós somos uma nova criatura e não podemos ficar com a fé só para nós. O fruto é a evidência de um discípulo verdadeiro. Está lá em João 15:8. Deus tem um plano para a nossa vida. Ele quer que compartilhemos a nossa fé com os outros. Nós precisamos mostrar a nossa fé ao mundo.
Fruto tem sementes dentro dele, que são capazes de produzir outros frutos, né? Então nós temos a semente, nós temos a fé, nós temos a fé na palavra do Senhor. Nós temos que compartilhar a palavra para produzir outros frutos, outros irmãos, outros cristãos. João 15:8 nos diz: Meu Pai, Jesus falando, meu Pai, Deus, Deus Pai, ele é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Então, todos nós aqui, que somos discípulos de Cristo, pertencentes ao corpo de Cristo, nós temos que dar fruto. João 15:16, lê para nós, PC. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então, João 15, Jesus, 16. Deus, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Então, Deus, Jesus, nos escolheu com propósito, para que demos muitos frutos. O que falta, o que que é a falta de fruto, caso algum irmão não tenha fruto? O que que ela causa na nossa vida? Se nós não dermos fruto, somos cortados do ramo da videira. Uma videira sem fruto é inútil. Alguns cristãos se dizem fiéis, mas mostram suas folhas sem fruto. Então, nós estamos vendo aqui que todo cristão tem que dar fruto. Nós devemos ativamente dar fruto. E se não estamos dando fruto, nós devemos buscar passar mais tempo com Jesus. E ele vai nos ajudar a dar fruto. Então, vamos refletir. Se nós não estamos dando fruto, é porque estamos passando pouco tempo com o Pai, com Deus, com Jesus, lendo, meditando na palavra, estudando. Estamos passando mais com as coisas do mundo que com as coisas de Deus. Qual é a correção? Devemos retomar a vida cristã, nova vida cristã, e passar mais tempo com Deus. Façamos a nossa parte no corpo de Cristo, como membro da igreja, e junto com os irmãos, plantaremos e regaremos, mas é Deus que dará o crescimento. Então, junto com a igreja, nós vamos plantar, regar, vamos dar frutos, e Deus vai dar o crescimento e os frutos em nós. Então, Jesus falou, isso é muito importante, em João 15, versículos 1 e 2. Olha, Jesus disse que ele era a videira, eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. Ele é a videira e o pai é agricultor. Todo ramo que está em mim, ou seja, todo mundo que é batizado, nós pertencemos ao corpo de Cristo, a videira verdadeira. Então, nós somos ramo dessa videira. Então, todo o corpo que está em mim, ou seja, batizado, e não dá fruto, ele corta. Então, todo aquele que estiver no corpo de Cristo, na igreja, e não der fruto, vai acabar sendo cortado. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Então, se nós não estamos dando fruto, e para não sermos cortados, a passagem ensina, nós temos que buscar corrigir. E a correção é em Deus, buscar mais a Deus, né? Estudar mais, meditar na palavra, congregar mais. Jesus enviou os seus discípulos para o mundo. Jesus, primeiramente, ele pegou os 12 apóstolos para ter uma experiência prática. Os apóstolos fizeram um pequeno ide antes da morte e ressurreição de Cristo. Jesus enviou os apóstolos antes da sua glória, morte e ressurreição, para pregarem as boas novas, o evangelho de Jesus Cristo, como exercício prático. Os apóstolos eles tiveram um bom tempo de ensino e treinamento com Jesus para que dessem frutos. Jesus lhes enviou a praticarem o que aprenderam. Jesus ensinou, agora vocês vão praticar. E eles retornaram dessa prática maravilhados com os resultados. Nós, irmãos, também podemos aprender a evangelizar, estando junto com uma pessoa experiente no evangelismo, pois ela vai nos ajudar a aperfeiçoarmos nossos dons dados por Deus. Nessa passagem que o PC vai ler para nós aqui, diz claramente esse pequeno ídolo dos apóstolos, Lucas 9, versículos 1 e 2. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. Então, Jesus deu autoridade aos 12, mandou o ID para pregar e deu poderes para eles. Nós aprendemos, quem estudou a Bíblia sabe,
que Jesus fez sinais e maravilhas, os apóstolos fizeram aqui, depois voltaram a fazer lá em Atos, com a chegada do reino de Deus. Os sinais e maravilhas eram a razão pela qual o povo cria. Eles pregavam, faziam sinais e maravilhas, o povo via aqueles sinais e maravilhas e acreditavam na pregação. Esse era o foco, o objetivo dos sinais e maravilhas. Então eles foram para esse pequeno id. Lucas 9:6 diz: então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Ao voltarem, Lucas 9:10, né? Ao voltarem depois desse ide, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então eles tomou consigo os 12 e se retiraram para uma cidade chamada Betsaida. Então eles tiveram uma experiência do pequeno ide. Depois da glória de Deus, né, da glória de Jesus Cristo, melhor dizendo, Jesus deixou a ordem aos apóstolos para pregar o evangelho. Jesus, antes de subir ao Pai, então ele havia morrido, ressurgido, o livro de Atos conta isso. Antes de subir ao Pai, deu-lhes muitas instruções acerca do reino de Deus. E ele ficou com os apóstolos por um período de 40 dias. Ele ficou com 11 apóstolos. Se vocês estão bem lembrados na mente de vocês, Judas já tinha se matado, Jesus ressurgiu, apareceu aos 11, conversou com os 11, explicou para os 11 a respeito do reino, e quando subiu aos céus, Pedro reuniu com os outros 10, olha, precisamos substituir Judas para completar o ministério apostólico. E escolheram lá, fizeram o sorteio, tinha dois que tinham os requisitos para substituir Judas, e Matias foi escolhido. E em Atos 2, nós vemos a chegada do reino com poder e eles começando o ministério deles de pregação do evangelho. Então está aqui Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. O PC vai ler para nós essa ordem de Jesus aos apóstolos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Aqui está uma ordem para nós pregarmos o evangelho, ensinarmos quem quer que seja, independente de nação, e, se possível, depois os homens batizando, mulher com mulher, caso não tenha homens lá, né? Ensinar e batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois de batizar, a igreja, o corpo de Cristo, tem que seguir ensinando esse bebê na fé, no caminho, para saber o que ele tem que obedecer. E Jesus sempre vai estar conosco. Atos capítulo 1, versículo 3, depois do seu sofrimento de Jesus, né? Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Então, antes de subir ao Pai, Jesus ficou por 40 dias explicando aos apóstolos, né, o que era o reino de Deus, a igreja de Cristo. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 2, a mensagem do CRE lá, né? Por que tem o CRE? Corrige, exorta, crê. Corrige, repreende, exorta, né? E as palavras que me ouviu, Paulo a Timóteo, Timóteo, as palavras que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, ou seja, Timóteo, toda a pregação que tu me ouviu dizer, toda a evangelização que tu me viu fazer, faça a mesma coisa, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros, ou seja, discípulos fazendo discípulos. Nós temos que pregar com esse propósito, para que nós ensinando, as pessoas aprendam, creem, se batizem e cresçam espiritualmente, amadureçam e vão fazendo novos discípulos. Então, o que Jesus espera de nós, filhos de Deus, né? Membros do corpo de Cristo neste mundo? Como é que Deus realiza o seu ministério de reconciliação? Ou seja, reconciliar o homem pecador com Deus. Como é que ele faz isso? Nós, cristãos, nós somos embaixadores de Cristo e representamos o reino de Cristo aqui neste mundo. Nós fomos transportados, nós estávamos, antes do batismo, no mundo de trevas. Nos batizamos e saímos do mundo de trevas e fomos para o reino de Jesus, quando nós fomos batizados. Da mesma forma que um embaixador fala em nome do seu país, ou seja, o embaixador do Japão aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, em Porto Alegre, ele representa o Japão aqui em Porto Alegre. Da mesma forma que o embaixador representa o seu país aonde quer que esteja,
nós, como embaixadores de Cristo, do Reino de Deus, nós representamos e falamos de Cristo aonde quer que estejamos. Vou pedir para o nosso irmão PC ler essa passagem para nós, 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 a 20. Tudo isso provém de Deus. Somos nova criação em Cristo, que nos reconciliou consigo, mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. E Paulo, nessa segunda carta aos Coríntios, ele está falando sobre que nós somos uma nova criação em Cristo. Então, ele diz que tudo isso provém de Deus, ou seja, a nova criatura em Cristo. Ele nos reconciliou, Jesus nos reconciliou consigo mesmo, com Deus, né, por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Então, cada um de nós aqui, nós temos um ministério. O ministério de reconciliar o pecador com Deus, no pregar o evangelho, no falar a mensagem. Ou seja, ele quer, Deus em Cristo fez isso, ele reconciliou consigo o mundo. Cristo reconciliou a humanidade com Deus através do seu trabalho. Ele não levou em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. A mesma mensagem que Cristo pregou, a reconciliação, as boas novas do Evangelho, Cristo confiou a nós. Olha, vocês têm que pregar a mesma mensagem. A reconciliação do pecador para com Deus. Portanto, ele fala, né? Nós somos embaixadores de Cristo, nós representamos Cristo. É como se Deus estivesse através de nós, falando ao povo, né? Reconcilie-se com Deus. Essa é a nossa missão, fazer com que o pecador reconcilie-se com o Pai. Qual é a evidência de nossa fé em Jesus? Qual é a evidência na vida de cada um que está aqui hoje, que vai assistir essa gravação, que realmente ele tem fé em Jesus? Como é que as pessoas podem perceber essa fé em qualquer pessoa, membro do corpo de Cristo? Irmãos, se nós realmente acreditamos na ressurreição de Cristo e no perdão dos nossos pecados que recebemos dele, mediante o batismo, né? Nós precisamos falar disso aos outros. E essa é a melhor notícia que o mundo precisa ouvir. A reconciliação com Deus, o perdão dos pecados, a ressurreição de Cristo. E essa pregação, essa fé nossa manifestada, isso evidencia a nossa fé, ou seja, a propagação do Evangelho de Cristo. Como é que eu sei que uma pessoa tem fé? Ele evidencia essa fé quando ele prega o Evangelho. Um cristão que não prega o Evangelho, que não fala de Cristo, não fala das boas novas, ele não está cumprindo com o seu papel, ele não está demonstrando a sua fé para os que não estão em Cristo ainda. Paulo falou lá em 2 Coríntios, capítulo 3, 4, versículo 13 e 14. Ele aqui, ó, está escrito, lá no Salmo 116, versículo 10. Cri, por isto falei. Com esse mesmo espírito de crer e falar, né? Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Então, Paulo diz, com esse mesmo espírito, eu criei, eu falei. Então, nós apóstolos, nós discípulos, nós filhos de Deus, quando nós cremos, nós temos que falar, a gente não pode ficar calado, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, Deus, né, dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Então, quem tem fé e creu, tem que falar, tem que pregar. Qual é a evidência que a fé de um cristão está viva? Qual é a evidência? Se nós não fizermos nada para promover e falar sobre a obra de Cristo, a nossa fé é morta. Então, cada um que estiver aqui ou vai assistir, se não fizer nada para promover a fé, ficar consigo só, é uma fé morta, sem obras. Nós precisamos voltar e lembrar o que Jesus fez por nós na cruz. Por isso, vai nos motivar a falarmos sobre o Evangelho de Cristo. A nossa participação na ceia do Senhor, todo o primeiro dia da semana,
Então, esse ato, ele vai nos ajudar a lembrarmos da nossa missão de pregar o evangelho de Cristo aos outros, porque ali nós estamos vendo o amor de Deus e o amor de Cristo para conosco. Então, esse mesmo amor que Deus teve conosco, nós temos que demonstrar para com Deus e para com Cristo e para com aqueles que estão perdidos, pregando o evangelho. Lê para nós, gentileza, irmão PC, Tiago, capítulo 2, versículos 17 a 19. Assim, também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: Você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Nós somos salvos pela graça, graças a Deus. Mas todo cristão, verdadeiramente cristão, por consequência, ele foi feito para fazer obras boas. Então, todo cristão vai ter obras, e é para ter obras. Se não tem obras, sua fé é morta. Os demônios creem em Deus. Não basta só crer. Só que eles não obedecem. Eles creem e tremem, mas não obedecem. Nós temos que crer, tremer e obedecer. Essa é a diferença. Se nós não estivermos obedecendo à vontade do Pai, nós estamos tal qual os demônios, crendo, tremendo, mas sem obediência, sem obras. Qual a aplicação dessa lição e desafio para nós hoje? Jesus sabe que a igreja, através de seus membros, pode transformar o mundo. Mas para isso acontecer, os discípulos têm que dar fruto. Então, os membros de todas as congregações têm que dar fruto. Nós somos o embaixador de Cristo para propagar a mensagem de Jesus e falar a respeito do reino de Deus. Com isso, buscando a reconciliação das pessoas com Deus. Então, nós temos que pregar o evangelho. Nós precisamos fazer discípulos e ensiná-los a fazerem outros discípulos. Irmãos que estão assistindo esse curso ao vivo, gravação, aqui é uma exortação, né? Vamos continuar a leitura diária da Bíblia. Vamos continuar participando dos estudos presenciais. Se vocês estiverem presenciais na cidade de vocês, congregação, participem, para sentir o calor humano dos irmãos reunidos. Se não tiver, participem do online. Continuemos buscando o crescimento espiritual para darmos frutos. A nossa fé tem que ser demonstrada por obras, tem que haver um crescimento espiritual. Que Deus abençoe a todos vocês nessa caminhada rumo à eternidade.